Graça e paz a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos iniciando mais um culto online, a Igreja Batista Sétimo Dia aqui de São Bento do Tairi. Sejam todos bem-vindos. E vamos começar a louvar e agradecer o nome do nosso Deus com o hino Rompendo em Fé. Chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Ousadia vou ver no sobrenatural, rompendo em fé. Ousadia vou ver no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Natural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez. Se minha fé é provada, luminárias a chance de viver um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, né? Vamos agora cantar um hino muito conhecido. Eu Vivendo, número 37. Apesar que hoje só estamos
pessoal da live, né, aqui. Mas os que nos acompanham de casa, né, que tem a coletânea, podem ver a numeração também. Amém. Te vou clamar, pois tudo Vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu vais na direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir no amanhã preparado pra mim. siga nesse momento as pernas do Senhor. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Te eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Te vou caminhar, Mas a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir no amanhã preparado pra mim. sempre no nome das pernas do Senhor. Precisamos. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos nós, né? Como falou há pouco tempo aqui a nossa irmã Gilvaneide, né? Que nós estamos aqui apenas com o pessoal que está na live, né? Apresentando. Hoje nós estamos tendo a nossa reunião tradicional, né? Costumeira, né? De todos os domingos, devido às adaptações que estamos fazendo diante das novas condições, os decretos que vêm saindo agora recentemente, nessa nova onda aí da questão da pandemia, né? Então estamos nos ajustando. De qualquer forma, vocês que estão em casa, quero pedir desculpa aqui aos irmãos, tivemos uma pequena parada, não sei até que momento a gente falou, mas nós nesse momento estávamos agradecendo a algumas pessoas que estavam nos assistindo.
a irmã Claudete, o irmão Valson, o irmão Jailson, né? O nosso irmão Souza também que entrou, a paz do seu irmão, Deus abençoe. E algumas pessoas que a gente não consegue aqui identificar pelo nome, mas caso queira comentar, fazer o pedido de oração, estamos prontamente aqui para receber e orar para aqueles que assim desejarem, né? Então, nesse momento, vamos continuar louvando ao nosso Deus, né? Teremos mais um louvor e acredito que você que está aí em casa poderá também sentir a presença de Deus por meio desse louvor e convidamos você a louvar conosco nesse momento. Então, que Deus possa ser louvado mais uma vez. Está aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Amém. Proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu posso até
Deus, que música linda, maravilhosa, né? Deus proverá, e vocês possam decidir para decidir nesse momento. Aqui nós vamos ter um momento agora de oração, e aqui eu menciono, quero colocar diante de Deus a nossa irmã Josinete, não sei se ela está assistindo, nosso irmão Souza, que também pediu oração por ele e sua família, a nossa irmã Errário Martins, não vi, e o nosso amigo e irmão Adriano Silva, né, ex-vereador aqui em cidade, que também acompanha essa programação. Deus possa abençoá-los de forma especial. Daqui a pouco a minha irmã vai vir aqui à frente, vai ver algumas pessoas para também saudar a todos que nesse momento assistem a nossa programação. Vamos ter um momento de oração. Quero convidar vocês aí, do outro lado, onde estiver, na tela do seu celular, na sua cama deitada, fechar os olhinhos. Você que aí também assiste no computador, sentado na sua sala, que vocês possam orar conosco. Também quero lembrar aqui, pela recuperação do nosso querido, amado pastor Paulo, meu filho, né? Pastor Paulinho, sua esposa, a irmã Dori, também por todos os seus filhos e toda a sua família. Vamos orar nesse momento. Orar também, irmão Souza, pela igreja de Violeta e todos os irmãos, né? Um nosso abraço especial a todos aí, que nesse momento também assistem a nossa programação, e que vocês possam também continuar sempre sendo esse povo maravilhoso na presença do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, colocamos em Tuas mãos a vida da irmã Josinete, Senhor Jesus. Porque o Senhor conhece o fim desde o começo e sabe muito bem do que a nossa irmã Josinete necessita nesse momento. Sabe todas as suas necessidades. Também conheces as nossas, ó Pai, a necessidade do irmão Souza, da sua família. E desde já te agradecemos porque tem sempre suprido, seja na questão financeira, seja na questão espiritual. O Senhor sempre tem nunca deixado faltar em nossas casas o azeite, o pão. Assim também na vida do pastor Paulo, da sua família. Que o Senhor continue com tua mão poderosa. Abençoa, Senhor Deus, a igreja Batista do Sétimo Dia no Brasil, todo mundo. Abençoa todos os outros irmãos e amigos de outras congregações que se reúnem para te buscar e te adorar, independente de placa de igreja. Que o Senhor conhece as necessidades de cada um, os seus desejos, os seus anseios. Vem, Senhor Deus, ao encontro deles. Abençoa as nossas famílias que aqui hoje não podem se reunir, mas que estão em casa, Senhor Deus. Que recebam também essa palavra, que sejam abençoados, Senhor Deus, por estes louvores. É isso que nós agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus capítulo 7, versos 24 até o 27. Acredito que muitos já ouviram sermões, já leram, né, esse texto, já compartilharam essa palavra com alguém. E hoje eu gostaria de extrair algumas reflexões bem importantes desse texto. Mateus capítulo 7, os versos 24 até o 27. Lemos assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, algumas versões dizem, a sua ruína. Bom, irmãos, é interessante porque em algum momento, seja na sala das crianças, né, quando alguém aqui que é mais velho de igreja, que participou da escolinha bíblica das crianças, já ouviram várias canções, já ouviram muitas vezes essa história das professoras contando. Tem até uma musiquinha que diz, né? Sobre a areia o tolo construiu. Vou cantar aqui só para a gente ver se alguém aqui vai lembrar desse corinho, né? Certo? Diz assim, ó. Sobre a areia o tolo construiu, sobre a areia o tolo construiu, sobre a areia o tolo construiu
assim, ó. A chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu, a água subiu. A casa do tolo caiu. E aí, da mesma maneira, a música, o corinho continua dizendo que quando a casa foi construída sobre a rocha, aí canta-se assim, né? Sobre a rocha o sábio construiu. Sobre a rocha o sol construiu. Sobre a rocha o sábio construiu. A casa do sábio não caiu. Aí, a chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu, a água subiu. A casa do sábio não caiu. Peço desculpa, você tinha até umas pessoas. Agora, se depois dessa, fugi de todo mundo. Mas volta aí, já terminou as músicas, certo? Bom, então vamos lá. É como eu falei, estava falando, né? Essa parábolazinha contada por Jesus, ela era muito conhecida, né? Eu acredito que muitas das pessoas conhecem esse corinho, claro que numa versão muito lembrada, e a versão talvez contada pela professora de vocês, de Escola Bíblica Sabatina, né? Mas vamos pensar um pouquinho, vamos extrair algumas lições desta parábola, ok? Bem, primeiramente, essa questão de Cristo dividir o povo de Deus em dois grupos, a gente vê isso muito presente na Bíblia. Ele divide, por exemplo, os bodes dos carneiros, o trigo do joio. E ele costuma dividir também a igreja de Deus entre os sábios e os tolos, os prudentes e os tolos. E pelo menos a gente lembra de duas parábolas que tem a questão dos prudentes e dos tolos. Uma é a parábola das 10 virgens, que temos as 5 virgens prudentes e as 5 virgens tolas, nécias. E do mesmo modo, aqui nesta parábola, né, construindo sobre a rocha, nós temos o quê? Novamente a figura do prudente, ou seja, do sábio, e a figura do insensato, a figura do tolo. E aqui usa como analogia a areia e a rocha. Quem então é o prudente? Aquele que constrói sobre a rocha. Quem é então o nécio, o tolo? Aquele que constrói sobre a areia. É bem interessante pensar nessa parábola, que nós podemos até fazer a seguinte pergunta: quem é que constrói sobre a rocha e quem é que constrói sobre a areia? E o texto responde que quem constrói sobre a rocha e quem constrói sobre a areia, ele vai argumentar em cima desses dois pontos, é aqueles que ouvem, logo no verso 24, estas minhas palavras. É interessante aqui que este pronome aqui é um pronome referenciador. Ele está tomando algo, né, como referência a algo que foi dito anteriormente. A gente chama isso em língua portuguesa de anáfora. Ficou até redundante, né? Mas o este aqui é um pronome anafórico, é um pronome referenciador que está tomando algo que foi dito antes. Então nós não podemos entender essa parábola a partir do verso 24, mas a partir de versos anteriores, do que havia sido dito antes. Quem toma as minhas palavras, estas minhas palavras, que eu acabei de dizer anteriormente, e pratica, esse sim constrói sobre a rocha. Mas quem pega estas mesmas palavras, essas mesmas minhas palavras, que eu disse anteriormente, e não pratica, constrói sobre a areia. E a pergunta que eu faço é: que palavras são estas? A que palavras Jesus estava se referindo? Aí nós tomamos como referência o que Jesus tinha dito antes. Por exemplo, a partir do verso 21. Né? Nós podemos ler assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, isso é Deus falando, lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Algumas versões dizem: afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, que palavras são estas? Que Jesus diz que quem começar a praticar irá construir a sua casa sobre a rocha.
E quem passar a não praticar, vai construir sobre a areia. Foram exatamente essas palavras, aqui no verso 21, até o verso 23, que Jesus estava se referindo. Quem praticar essas palavras aqui, constrói sobre a rocha. Fundamenta sua fé, sua vida sobre a rocha. Mas, ao contrário, aquele que faz o contrário dessas palavras, fundamenta sua fé sobre a areia. Daqui a pouco nós vamos falar a analogia da rocha e da areia. A gente sabe que toda fundamentação de um prédio, ou de uma casa, de uma igreja, precisa de quê? Não sei se acontece ainda, mas muitas construções, as pessoas cavavam alicerce e colocavam pedras. Depois iam colocando brita e vai colocando cimento, para fundamentar, deixar um fundamento, para que ali em cima possa ser construído. Hoje as pessoas colocam brita, colocam cimento para fundamentar, ficar firme. Já a pessoa começar uma casa, construir apenas na areia, sem fundamentar, sem colocar um cimento, sem pedrificar, colocar algo que possa sustentar aquela casa por mais tempo? Já pensaram nisso? Já imaginou construir uma casa ou um prédio de primeiro andar sem erigir colunas? Sem fundamentar? Aí, por isso que o texto diz que aqueles que constroem sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade. Estou só introduzindo ainda. Sopra contra aquela casa, mas aquela casa não cai. Enquanto a outra casinha, vem o vento, as tempestades, e ela começa a trincar, a sumir. A gente sabe de construções, se a gente for... eu já assisto muitos documentários de pessoas que constroem casas em cima de pedras, de montanhas. E nós sabemos que quem constrói esse tipo de casa, elas têm uma durabilidade maior de ser arrastada por alguma ventania, algum tsunami. Principalmente em países que existem furacões, tsunamis, né? Bem, mas vamos ainda falar um pouquinho sobre essas palavras de Jesus. Essas palavras que Jesus falou aqui do verso 21 até o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vejam bem, Jesus está se referindo ou se dirigindo a um grupo seleto. A um grupo que acreditavam, principalmente o grupo de fariseus, que se consideravam a nata de Israel, a nata da religião judaica, aqueles que dominavam a lei, interpretavam os mandamentos, ninguém interpretava melhor do que eles. E agora Jesus diz, olha, não é porque vocês me dizem Senhor, porque vocês guardam os mandamentos, porque nós sabemos que eles não só guardavam os 10 mandamentos, mas eles acrescentavam regras específicas àqueles mandamentos. O mandamento do sábado, por exemplo, não era só um mandamento bíblico, mas eles acrescentavam vários princípios, tradições próprias. Por exemplo, não se olhar no espelho para que se visse um fio de cabelo branco, não tirar, porque para eles estariam trabalhando. Então eles não só guardavam a lei, mas eles aprimoravam, davam um maior rigor a essa lei. Achando que estavam fazendo certo, achando que estavam fazendo para o Senhor, buscando então o que nós chamamos de justiça própria. Nós sabemos pela leitura do Novo Testamento que eles devolviam o dízimo, inclusive do endro e do cominho. Observem o que seria essa questão do endro e do cominho. Seria tipo hoje para nós um coentro. Se tivesse 10 olhos de coentro, um seria para o templo, para Deus. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que eles se achavam fiéis em tudo da religião. E Jesus chega para esse grupo, para essas pessoas, e dizem, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nós podemos entender que não existia alguém ali que pudessem dizer que adoravam a Deus, adoravam o Senhor Deus, o Yahvé, mais do que eles. Mas Jesus diz o quê? Nem todos que chamam pelo meu nome
vai entrar no reino de Deus. Muitos naquele dia vão dizer assim: mas Senhor, no teu nome nós não temos expulsado demônios? Não realizamos milagres? Não havíamos profetizado? Deus vai dizer para essas pessoas: nunca vos conheci. Sabe por quê? O que Cristo está querendo dizer aqui? E a gente sabe que toda teologia, toda a ideia do Novo Testamento se resume a isso aqui. É que Jesus está dizendo: a religião de vocês é falsa. É uma falsa moral. Você pode até levantar o nome do Senhor, dizer bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode dizer isso várias vezes. Mas tudo isso aí não vale de nada. Porque não adianta dizer Senhor, Senhor, se você não pratica o que o Senhor faz. Se você não faz a vontade de Deus. E sim que você vive em função da sua própria vontade. Pois aqueles homens viviam, os fariseus, aquela nata religiosa da época, viviam em função de si mesmos, em função de sua própria justiça. E baseando-se na sua própria justiça para a salvação, agora vocês vão entender. E baseando-se na sua própria justiça para a salvação, podemos dizer o quê? Que não vai ser salvo. Porque aquele que fundamenta na sua própria justiça, na sua religião, no seu próprio padrão religioso, que toma a sua vida religiosa como padrão para as outras pessoas, que Jesus está dizendo, está construindo a sua vida sobre a areia. Vejam. Sabe qual deve ser o nosso fundamento para a salvação? Irmãos, amigos que nos assistem nesse momento. O nosso fundamento, a nossa rocha é Jesus Cristo. Rocha eterna, meu Jesus, né? Então, Ele é a rocha eterna, o firme fundamento do cristão. O homem só depende dele para a salvação, porque o que for procedente dele mesmo, nós sabemos que a Bíblia chama de trapos de imundícia. Eu às vezes prego muito isso aqui, eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu sou tão repetitivo de falar, quase toda pregação eu falo que a nossa própria justiça é como trapo de imundícia, né? E hoje eu estou trazendo essa analogia da rocha e da areia, mas para dizer que fundamentados em Cristo, na justiça de Cristo, a verdadeira justiça, aquele pelo qual nós somos justificados, aí sim estamos construindo a vida sobre a rocha. Mas, fundamentados na nossa própria justiça, na nossa própria moral, no nosso próprio padrão religioso, temos certeza que isso não passa de trapo de imundícia. E é isso que Jesus está dizendo. Quem ouve estas minhas palavras, de que o homem não pode se salvar por justiça própria, pois pode clamar o nome de Deus, pode compor hinos falando no nome de Deus, pode invocar Deus, pode expulsar demônio em nome de Deus, pode abrir igreja em nome de Deus, mas se for baseado apenas em realizar sua própria vontade, de criar o seu próprio padrão religioso para as outras pessoas, este homem está construindo sobre a areia. E Jesus nos convida a buscar o firme fundamento da nossa fé. Amém? A minha fé não está firmada apenas assim, em algo que eu possa receber em troca. Porque há um problema naquelas pessoas que acreditam que tem justiça própria, que pode exigir de Deus. Se vocês olharem o texto, é bem claro. Como assim, Senhor? Nós expulsamos demônio. Eu fundei a igreja no teu nome. Eu organizei a igreja. Eu estava lá todos os cultos de quarta, sábado e domingos, religiosamente. Não faltava. Eu dirigi o ministério de música da igreja. Senhor, ele acha que pode exigir. Eu tenho muito medo. Eu acho que essa é a palavra. Medo dessas pessoas que muitas vezes acreditam que por fazer as coisas para a igreja, para Deus, tem o direito de cobrar de Deus. Porque nós não temos direito de cobrar de Deus nada. Nós não temos justiça. Nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus. Como
trapos de imundícia, já foi dito isso aqui essa noite. E portanto, somente é Deus que pode realizar por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer, que é se justificar por nós mesmos, porque isso é construir sobre a areia. Pensando nesse primeiro momento de argumentação, dentro do texto bíblico aqui, esta noite, a gente contextualizou, fez uma contextualização da parábola do sábio e do insensato aqui, né? O que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. Nós temos uma contextualização com os versos 21 até o verso 23. Mas agora, eu gostaria de seguir, entendendo com os irmãos, com os amigos que nos assistem agora, essa ideia da fundamentação. E aí eu faço outra pergunta. Qual tem sido o fundamento da sua fé? A sua fé está baseada em quê? Na justiça própria? No pastor da sua igreja? No irmão? Claro que o texto começa falando da justiça própria, né? E que muitas vezes a nossa fé está baseada em nós mesmos. Muitos dizem assim, fulano pode cair, mas eu não caio. Eu sou firme. Ele fazendo isso, ele está errado, mas eu estou certo. A gente toma muito referência, por exemplo, muitas pessoas que no passado exaltavam-se e hoje estão fora, por exemplo, da igreja, da religião, de qualquer tipo de fé. Porque a sua fé estava baseada muitas vezes num livro, num manual de doutrinas, baseado nas suas próprias crenças, nas suas próprias tradições, na sua maneira de ver o mundo. E quando percebeu que aquilo não mais funcionava, ele abandonou a fé. Isso acontece com muita gente. Então, a pergunta que faço é: em que a nossa fé está fundamentada? Qual é o fundamento da minha fé? O firme fundamento da minha fé tem que ser em Cristo, a rocha, só Ele. Porque se nós firmarmos a nossa fé em Cristo, podem vir as tempestades, podem vir as vãs doutrinas, né, como já diz o apóstolo Paulo, pode vir uma pessoa que desacredita em Deus, tentar diminuir a sua fé, mas você vai estar firmado em Deus. Você vai ser amigo dele, você vai conversar naturalmente com ele, mas nada poderá te abalar. Nada. Então, nesse sentido, nós temos o quê? Que pensar que a nossa fé não está baseada no namoro que a nossa vida com Cristo não pode se basear no namoro que a gente tem na igreja. Não pode estar baseada no ministério que a gente faz lá, porque na hora que você perder, talvez você deixe a fé. Não vai estar baseada no pastor da igreja, nem no diácono, porque talvez quando mudar o pastor, você vai perder aí a sua fé. Você vai chegar na igreja, vai encontrar o pastor que... até estava ouvindo a pregação, né, do pastor Bernardinho, né, que lá em São Paulo, ele até citou o exemplo do pastor André, que tem uma forma diferenciada de fazer uma ministração. Mas aí você chega na outra igreja, é diferente, aquele outro tipo de ministração. E aí isso vai fazer você desistir da fé. Tem um pregador que tem um estilo de pregação, outro já tem outro. Uma igreja que você chega, tem um estilo de música, de louvor. Aí você chega na outra, não vou ficar porque eu não gostei desse tipo de louvor. Em que está fundamentado a sua fé? Nos seus gostos pessoais? Na sua forma de ver o mundo? Nas suas preferências? Preferências de louvor, preferências de pregação, preferências de tipos de ministração. Onde está fundamentada a sua fé? A nossa fé deve estar fundamentada somente em Deus e não nas nossas próprias vontades, em nós mesmos. Porque quando nós fundamentamos a nossa fé em nós mesmos, nossos interesses, nos nossos desejos, nós estamos sendo mesquinhos e aí estamos fundamentando a nossa vida sobre a areia. E nós precisamos fundamentar a nossa fé e a nossa vida somente em Cristo. Amém? Eu queria encerrar essa mensagem
falando um pouquinho sobre o processo de construção. Primeiramente, eu vou falar, viu, se tiver algum pedreiro aí, algum engenheiro, alguém que está assistindo ou que irá assistir essa pregação posteriormente, vai ficar disponível inclusive no YouTube, pode corrigir aí nos comentários depois, certo? Mas eu vou falar pela minha infância, pela minha vivência. Não é a mesma coisa de alguém que, talvez, eu sou do interior, a gente tem outro tipo de experiência. Mas na minha experiência, quando já trabalhei, inclusive, ajudei as pessoas em construções, as pessoas, antes de começar qualquer prédio, qualquer construção, ele lança os fundamentos. Então, o que é que ele faz? Ele cava primeiro, ele abre uma fenda, né? E vai abrindo. E quando ele abre aquela fenda, se for hoje, no caso, primeiro andar, vai fazendo colunas também, e abre uma fenda maior assim, no lugar da coluna, para fundamentar aquela construção. Não sei se isso acontece. Hoje eu acho que o pessoal coloca brita e depois coloca o cimento, mas primeiro as pessoas colocavam as pedras maiores dentro daquele alicerce. Depois ia colocando umas pedrinhas menores. Depois colocava areia. Hoje deve colocar as pedras menores, não sei se colocam, mas colocam brita. E depois a borda de cimento, né? Para sustentar, ficar firme. As bases das colunas e as bases do alicerce. Eu fico pensando aqui que quando você cava o alicerce, ele abre espaço para colocar pedras maiores, pedras menores, a areia, a brita, o que for, o cimento, a água. Agora eu fico pensando, se você começar uma construção do nada, sem fazer nenhum alicerce, sem lançar nenhum fundamento, começar logo da areia, o que é que vai acontecer? As outras pedras vão ficar de fora. Vocês vão perceber que as pedras maiores, as britas, as areias, vão ficar fora. O que acontece muitas vezes na nossa vida cristã é que quando nós deixamos de fundamentar a nossa fé em Deus, de lançar os alicerces da nossa fé, porque aí é abrir o coração para Deus. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, alicerçar, deixar o alicerce aberto para Deus, a rocha da salvação entrar, penetrar no coração. Quando você abre o alicerce, as outras coisas vão vir. As pedras pequenas, pedras menores, a brita. É assim que acontece na nossa vida cristã. Primeiro você abre o alicerce do seu coração para Deus entrar. A rocha, a principal pedra angular, a Bíblia diz. E aí as outras pedrinhas, as britas também vão encontrando espaço ali junto com aquela pedra maior. Mas quando você lança os seus fundamentos sobre a areia, não tem espaço para Deus. Deus fica de fora, escanteado. E eu lembro bem desse texto bíblico que diz que a principal pedra angular foi rejeitada pelos homens. E quando nós não abrimos o alicerce, nós não lançamos o fundamento que é Deus, nós fazemos como os judeus fizeram naquela época, rejeitaram a principal pedra angular, deixaram escanteados. E preferiu lançar os fundamentos sobre a areia. E aí nós podemos notar algumas diferenças bem interessantes daqueles que constroem sobre a rocha, que é alicerce, que fundamenta, e daqueles que não fundamentam, né? E daqueles que não fundamentam nada. Primeiramente, vamos pensar para aquele que não lança nenhum fundamento, para aquele que não abre o alicerce do seu coração e não permite que Deus faça morada. E assim, o que acontece? Primeiramente, o que acontece com essas pessoas? Muitas vezes, ele fundamenta aí sobre ideologias, filosofias próprias, porque ele não está fundamentado em Deus. A sua fé não está em Deus. Na sua própria justiça. Ele fundamenta apenas no seu desejo de glória. Os fariseus, por exemplo, pegando o contexto ainda do texto de hoje, toda a vida religiosa dela, mesmo que clamasse Senhor, Senhor, era fundamentada na sua própria justiça. No reconhecimento que eles queriam ter entre os judeus. E quantos aqui estão dizendo Senhor, Senhor, pregando, cantando, mas buscando a própria glória?
doutores aí famosos, pregadores famosos, e até mesmo pessoas dentro da igreja, mesmo na igreja, por menor que seja, as pessoas que usam o cargo que tem, seja de pastor, seja de diácono, para se promover, para achar que é alguma coisa, e Jesus diz, não é nada, é pó do ser nu e miserável. Então, querem usar aquilo para reconhecimento, para status. E Jesus diz o quê? Ou às vezes músico, quer ser músico por status. Jesus diz o quê? Que isso é fundamentar sobre si mesmo. Os fariseus queriam reconhecimento para si. Por mais que dissesse Senhor, 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 eles estavam construindo a vida sobre a areia, porque estavam construindo, fundamentando sua vida sobre a sua própria justiça, sobre o seu próprio desejo de glória. Infelizmente, muitos fazem isso hoje. Sabe o que acontece num processo de construção? Vou só falar desses dois processos. O que constrói sobre a areia. Ele não vai lançar os fundamentos, ele vai colocar aí alguns tijolos aí na areia, direto, ele não abre o espaço. Então, ele vai colocar alguns tijolos. A sua motivação, o tijolo da motivação, o tijolo assim da sua bondade, porque ele tem características. O tijolo da sua generosidade, ele pode ser o mais generoso que tem na igreja. Ele vai tudo, se eu estiver construindo, fazendo a sua base, for sobre a areia, ele vai construir a casa com esses tijolos. Depois, ele vai cobrir a sua casinha com umas telhas, né? Ele vai lançar o telhado. Sabe que telhado é esse? Que cobertores nós usamos? Às vezes são os nossos talentos, os nossos dons, a inteligência, a saúde, são as bênçãos de Deus, as telhas. Porque todos recebem bênçãos de Deus. Tanto o sábio como o nécio. O sábio vai receber as telhinhas dele, as bênçãos. Só que ele está construindo o sábio com a rocha, né? E o tolo construindo sobre a areia. Mas Deus vai chover sobre os justos e injustos. Então, ele vai receber as telhinhas. As mesmas telhas que o que constrói sobre a rocha recebe, ele recebe também. Deus dá talentos às pessoas. Deus dá saúde às pessoas. Deus dá família às pessoas. Mas aí, vai vir uns ventos. Às vezes uma crise no casamento. Às vezes um tipo de rejeição que você sofreu. Ou algum trauma. Às vezes a diferença de uma pessoa. Às vezes você está na igreja e você é vítima de preconceito. Aí sua fé está construída na areia. Ah, eu não vou mais para aquela igreja, eles estão olhando com o olho torto para mim. Vítima de racismo, porque não podemos dizer que isso não existe. Às vezes até mesmo dentro da igreja. E aí, vem os rios, vem as tempestades, vem os tsunamis. Às vezes, vem chuvas fortes, enxurradas. Às vezes com neblinas, com pinguinhos de críticas. Mas outras vezes vem inclusive com chuva de granito. Vem com aquele gelo forte, aquelas pedras. Muitas vezes você pode sim ser criticado, mas que às vezes você passa por situações que você inclusive é ameaçado. E você às vezes com medo, entra em pânico, não tem mais desejo de buscar a Deus. E aí você deixa os caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque você construiu e fundamentou sua vida sobre a rocha. Desculpa, anteriormente eu tinha que estava construindo sobre a areia, né? Agora vamos falar um pouco daqueles que constroem sobre a rocha. Agora, eu gostaria de trabalhar a mesma situação com aqueles que constroem sobre a rocha. Do mesmo jeito que o que constrói sobre a areia, você também vai começar a colocar os tijolos, só que os seus tijolos não começou com a base da areia, já começou com o fundamento de uma rocha. Você não escanteou a rocha principal, pedra angular, ela está ali. E aí você vai colocando alguns tijolos, encaixando sua motivação, sua alegria, a sua generosidade. E aí você cobre a sua casa. Deus vai cobrindo você de bênçãos, as telhas, né, os telhados. Seu telhado com as telhazinhas, uma telha de talento, outra de capacidade, outra de sabedoria, saúde, família, filhos. E aí
vai vir as tempestades. Talvez você seja surpreendido com uma notícia inesperada, um acidente, ninguém sabe quantas vezes, ou uma notícia inesperada que você tem um câncer, não sabia, e que descobriu tarde demais. É os relâmpagos das notícias ruins, né? Aí vem os trovões, guerras, pandemia, infração. Aí aquele que constrói sobre a rocha desmorona, aquele que constrói sobre a areia desmorona. Mas aquele que vive construindo a vida sobre a rocha, ao contrário daquele que constrói sobre a areia, o vento vai soprar, o tsunami vai vir, mas a sua casa está construída sobre a rocha, o vento vai ser forte, vai ter tipo um furacão, um redemoinho, desculpe. Algumas telhas podem até voar em cima da sua casa. A estrutura da casa pode balançar, algumas partes da parede vai trincar, mas você vai permanecer firme, inabalável. Porque a sua vida está construída sobre a rocha. Vai vir uma crise no seu casamento, vai doer. Vai vir um problema talvez com seu filho, uma doença ninguém sabe. Mas você vai permanecer firme se a doença vier. Não, tá vendo? Não. Deus é Deus. Mas Deus é Deus, porque sua vida está construída sobre a rocha. Então, a parede pode trincar, algumas telhas podem voar, mas você não será abalado. Eu quando faço essa mensagem, eu me lembro de uma historinha, né? Desde sempre conta para Júlio, dos 3 porquinhos. O primeiro porquinho, ele constrói a casa de madeira. Vem o lobo e diz, vou soprar. Aí sopra e a casa cai, desmorona tudo, né? Eu lembrei aí da história dos 3 porquinhos. Depois vem o outro, constrói a casa de palha. Primeiro era de palha, mas a sequência não. O lobo vem, vou soprar, pode soprar. E aí a casa cai, o lobo come. Até uma história meio para criança, né? O lobo come o porquinho, né? Depois o outro constrói a casa de alvenaria de tijolo, lança os fundamentos. E aí, vou soprar. Sopra, se cansa de soprar, mas a casa não cai. A Bíblia diz que Satanás é como um lobo, como um leão, querendo nos devorar ao derredor de nossas casas, nos rodeando, os muros de nossa vida, querendo nos destruir nossa família, destruir a nossa fé, destruir a comunidade de crentes dos irmãos. Às vezes o inimigo lança uma semente de confusão, de ódio dentro da igreja para destruir. Mas aqueles que estiverem fundamentando a sua fé em Jesus Cristo, com alicerces e firmes fundamentos, tenha certeza que não será abalado. Amém? Eu gostaria de finalizar com outra ilustração. 2 ilustrações em sequência. Mas eu estava pensando na seguinte ilustração. Uma criança está construindo castelos na areia. Tem muitas crianças que quando vai à praia adoram construir um castelo na areia. O que me deixa mais triste é quando eles constroem um castelo bem bonito. Aí vem alguém e derruba aquela areia, né? Destrói o castelo. Eu já vi gente chorar por causa disso. Mas aí é uma situação que eu estava pensando, que um garoto, para que isso não estava tão cansado de derrubar os seus castelos, que ele sabe uma coisa, eu vou fazer o meu castelo do jeito que eu fiz na areia. Achou tão bonito, mas agora eu vou fazer em cima de uma pedra, de uma rocha próxima da praia. E aí ele então constrói aquele castelo ali. Aquele castelo não é efêmero, não é passageiro assim, rapidamente se desmancha com a água quando bate. A água vai bater, mas vai tocar na rocha, não vai afetar o castelo. As pessoas não vão derrubar, porque além de ter o difícil acesso, o castelo não foi construído com areia mais. Qual é a mensagem?
que eu quero trazer com isso essa noite. É que se a vida está levando os castelos, os sonhos que você construiu, se alguns amigos já lhe traíram, se algumas pessoas que você acreditava te decepcionaram, veio a te decepcionar, se você perdeu a fé nas pessoas, se você foi denunciado, decepcionado, perdeu a fé no pastor, no irmão, e não encontra mais motivo talvez para buscar a Deus e entrar na igreja, sabe de uma coisa? Pare de construir sobre a areia. Pare de acreditar na sua própria justiça. Pare de acreditar que você sozinho vai conseguir. E hoje tome a decisão de depender somente de Deus. Amém? De buscar somente ao Senhor. Eu vou convidar a minha irmã Joaneira a cantar aqui. Nada poderá me abalar. Então, enquanto ela canta, que você possa, a partir da mensagem de hoje, dizer: Senhor Deus, já tenho passado por provas, já tenho passado por dificuldades, não sei qual é a sua vida. Alguns irmãos que sempre nos acompanham, nós agradecemos, nós ficamos muito felizes pela participação de vocês. Mas não conhecemos as suas vivências, as suas experiências, vocês que estão no outro lado, as provas que têm passado, os dilemas que têm enfrentado. É aquela questão de matar um leão todo dia, que acorda e sabe que tem um leão a ser enfrentado. Tem dívidas, tem contas. Tem trabalho, tem que chegar lá enfrentar o patrão. Tem alguma causa na justiça. Isso tem abalado a sua fé. Os homens têm falhado com você. E você tem sofrido por causa disso. Mas saiba que você não é abalado, não vai ser abalado. Eu acredito que a avalanche, esse tsunami já deve ter arrebentado um pouquinho do seu telhado. Talvez alguma notícia ruim, do desemprego, não sei. Talvez algum médico já desenganou você, algum problema de saúde. Algumas telhas já tenham sido lançadas fora pelo vento. Talvez algumas paredes da sua vida já tenham trincadas. Talvez os seus negócios tenham ido para a ruína. Mas saiba que sua fé está firmada em Deus e nada poderá te abalar. Amém? Irmãos, eu falei demais essa noite. Mas espero que o Espírito de Deus possa falar ao coração de vocês. Porque Ele fala agora, Ele coloca a palavra na nossa boca, mas essas palavras vão reverberar, vão repercutir, vão se movimentar. Amanhã, quando você sair para o trabalho, durante a semana, durante a sua vida, quando tiver que passar por alguma situação difícil, mas eu creio, e assim oro, inclusive para aquelas pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que poderá ouvir depois, e eu assim oro, que essa palavra tenha uma palavra de poder, uma mensagem de poder para a sua vida, para que, independente da situação, seja qual ela for, a sua fé não possa ser abalada, porque você está construindo a sua vida e a sua fé sobre a rocha. Que Deus possa abençoar você grandemente, e que você possa cada dia mais edificar a sua vida, que o edifício da sua vida, dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus planos, possam estar construídos e fundamentados em Deus. Deus abençoe a todos.
Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Amém. Fundamento é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. fundamento da nossa fé. Coluna e baluarte, na verdade. Ele é o nosso Senhor.
Salvador, Redentor, a nossa justiça, a nossa riqueza, a nossa força, o nosso poder. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque aqui refletimos um pouco na Tua palavra e aprendemos com ela que nós não somos nada, que nós somos pó, que uma vida que se diz vida cristã, que está preocupada apenas nos próprios interesses, em obter reconhecimento, de pessoas que usam a igreja, usam os carros para ter reconhecimento, assim como os fariseus lá no passado usavam o título de fariseu para ter reconhecimento. Por mais que clame pelo teu nome, por mais que expulse demônios, por mais que faça missões, não faz a vontade de Deus. Não está de fato fazendo a vontade de Deus, mas a própria vontade. Está fundamentando sua vida sobre a areia. Mas nos ajuda, Senhor, para que nós não sejamos assim, tolos, imprudentes, necios, mas que nós possamos ser como esse sábio da parábola. Fundamentar a nossa fé em Ti. Tu és o fundamento da nossa fé. É em Ti que está a vitória sobre os nossos pecados, sobre as nossas tentações, que muitas vezes são muitas, e que muitas vezes nós queremos derrotar pelas nossas próprias forças, e aí falhamos, e aí muitas vezes queremos nos flagelar porque nos achamos tão pecadores e incapazes de alcançar o Teu reino, mas porque nós estamos tentando fazer tudo isso pela nossa própria justiça. Nos ajuda para que nós não sejamos assim, mas possamos confiar e depender totalmente da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos em Tua palavra que se estivermos fundamentados em Ti, nenhuma tempestade, nenhum tsunami, por mais forte que seja, nenhuma tentação, nenhum problema, nenhuma crise, seja pessoal ou no mundo, nenhuma pandemia, vai conseguir nos arrastar, nos derrubar, por mais que jogue telhas para fora, por mais que trinque, por mais que nossa estrutura seja mexida, mas o Senhor vai estar conosco, nos salvando, nos protegendo, fazendo com superar. Não que nós não possamos passar, ou não venhamos a passar. A Bíblia não disse que nós podemos passar sim por aflições. Não quer dizer que nós não vamos ter doenças, não é isso. Mas que meio a essas doenças, meio aos problemas que vierem, a minha fé vai permanecer inabalável. Nada poderá me abalar. E é assim, com certeza, que nós oramos a Ti esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço demais a todos aqueles que acompanharam a gente até esse momento. Obrigado aí, irmão Claudete, que pede oração aí pelos intercessores. Tem muitos pedidos. Depois a gente vai responder aí. A igreja a gente vai responder a um particular. O irmão Souza comentou. Que Deus possa abençoar o irmão e a sua família aí de forma grandiosa. E que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas, né? União de quê? Da Vitória. União da Vitória, viu? Lá no Paraná, no bairro São Gabriel. Emerson Martins de Joinville, mais alguém? Inês Silvana. Balneário Barra do Sul. Balneário Barra do Sul, hoje foi bem assistida a programação, né? Graças a Deus. Então, Deus fique com todos vocês, fiquem todos na paz. Vamos para as bênçãos finais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. O Senhor de ti tenha misericórdia, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima programação. Fiquem na paz.